Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 4, nós vamos ler o verso 8 e nós vamos ler o verso 13. Enquanto você procura o exemplar bíblico, eu quero manifestar a minha gratidão a Deus e a minha adoração por esta rica oportunidade e privilégio que o Eterno mais uma vez me concede de estar em sua casa, de estar adorando a Deus, louvando a Deus e também de ter a oportunidade de dividir mais uma porção das Sagradas Escrituras, de ser mais um dos pregadores deste propósito. E me considero, sem demagogia alguma, o menor deles. Todos aqueles que vieram anterior a mim foram usados nas mãos do Eterno, e eu tenho certeza que aqueles que serão usados posterior também serão grande canal de bênção para a nossa igreja. Louvo a Deus também pelo nosso pastor, que mesmo na sua ausência, estando no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, eu não me recordo agora, nos concede a oportunidade de estar nessa tribuna, compartilhando um trecho das Sagradas Escrituras. Louvo a Deus também pela vida de cada um dos obreiros, meus irmãos, que eu tenho a plena convicção e certeza que estão orando e intercedendo pela minha vida. Obrigado sempre pelo carinho, pelo apoio. Vocês são bênção na minha vida, e assim como toda a igreja, eu já disse isso e não tenho vergonha de repetir, e repito mais uma vez: eu amo vocês, e o lugar que eu mais amo ministrar é para o meu povo, para a minha igreja, para a minha casa. Amém? Você encontrou Atos, capítulo de número 1, verso 4, 8, 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a minha tradução. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Verso 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Aleluia! Verso de número 13. E entrando eles, subiram à sala superior, ou em outras traduções, subiram ao cenáculo, onde se encontrava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Antes de você tomar o seu assento, por favor, para que você coopere comigo nessa mensagem, você vai colocar a sua mão no seu coração e vai repetir comigo assim: entre a promessa e o cumprimento, o que devo fazer, mediante ao silêncio. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, o texto que esta noite nós lemos, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, livro este também conhecido como Atos do Espírito Santo, foi escrito, ou tem-se uma ideia de que foi escrito por volta de 60 depois de Cristo, por ser esse o tempo mais cedo em que Paulo poderia ter chegado a Roma. Dar-se a autoria desse livro a Lucas. Lucas foi o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. O livro inicia, ou como nós tomamos o capítulo 1 por base, com Lucas escrevendo e narrando acerca de as últimas instruções que Cristo está dando para os seus discípulos. Depois da sua ressurreição, ele é recebido em cima, mas primeiro passou 40 dias instruindo os seus discípulos, instruindo os apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao ministério, aqueles que dariam continuidade à chamada que tinha para aquele lugar, até que se cumprisse a promessa que foi feita por Deus Pai, através de Deus Filho, que eles receberiam o Espírito Santo de Deus, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que ali começaria a igreja, que eles receberiam poder e que seriam testemunhas. Começa então a narrativa, e o verso 4 que nós tomamos por base, o primeiro verso que nós lemos, é eles reunindo
com Jesus, os apóstolos e os discípulos reunidos com o Mestre, e Jesus dá para eles uma recomendação, Jesus dá para eles uma ordem, e a ordem é que eles não saiam, não partam de Jerusalém, para que eles não saíssem da terra de Jerusalém. É importante notar que eles estão no Monte das Oliveiras, dá alguns quilômetros de distância, só que Jesus diz: não saiam de Jerusalém. O curioso no verso é que Jesus não diz: vão para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus poderia dizer: vão para Jerusalém e de lá vocês façam o que quiser. Mas para que a promessa possa se cumprir, vocês precisam estar em Jerusalém. Vocês não podem sair de Jerusalém. O texto, de uma maneira literal, não nos diz que a promessa não se cumpriria se eles não estivessem em Jerusalém. Mas aparentemente o texto nos dá a liberdade para entender que se eles não estivessem em Jerusalém, a promessa não se cumpriria deles. Para que a promessa pudesse se cumprir na vida dos apóstolos e dos discípulos, eles precisavam estar em Jerusalém, eles precisavam ir para Jerusalém. E o curioso nesse fato aqui é que a promessa de Cristo é para que eles fossem para Jerusalém e não saíssem até que a promessa se cumprisse. A promessa ali não é exclusivamente para Jerusalém e vai parar por ali. A promessa de Cristo ou de Deus Pai não é que o Espírito Santo vai descer somente em Jerusalém, que eles vão ficar em Jerusalém, mas o próprio verso 8 nos mostra que eles sairão de lá, que o Evangelho vai ser propagado, que o nome de Cristo vai ser anunciado, que a igreja será fundada. E por que eles pedem primeiro para ir para Jerusalém? Porque a promessa precisa se cumprir lá, a promessa precisa se iniciar lá, mas eles sairiam depois. Por quê? Porque o verso 8 diz que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, tanto em Jerusalém como em Samaria, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. E o curioso caso aqui é que muitos pregam sobre esse texto, mas não se atêm a esse fato, porque o texto está dizendo tanto em Jerusalém como na Judéia. Não está escrito tanto em Jerusalém e depois na Judéia, pastor Fuxa. Não está escrito tanto em Jerusalém e depois da Samaria e depois nos confins da terra. Por que o texto não diz isso? O texto está claro, está nos mostrando que a propagação do Evangelho e a igreja precisa crescer não de uma forma gradativa, mas de uma forma simultânea. Enquanto cresce em Jerusalém, cresce também na Samaria. Enquanto cresce em Jerusalém, cresce em Judá. Enquanto cresce em Jerusalém, cresce em Belém. Enquanto cresce em Jerusalém, vai crescendo aos redores de Israel. Por quê? Porque a igreja precisa crescer de uma forma simultânea. O Evangelho precisa se espalhar. Não é primeiro em um lugar, depois no outro. Mas enquanto cresce aqui, cresce lá também. Enquanto o nome de Cristo é espalhado e a igreja vai crescendo aqui, precisa crescer em outros lugares também. Enquanto está crescendo em Jerusalém, cresce na Samaria, cresce em Judá, cresce em outros lugares espalhados por Israel. O Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado, porque enquanto, meu amigo, irmão Natan, o Evangelho cresce em Canela, precisa crescer também em Gramado. Enquanto cresce em Gramado, precisa crescer em São Francisco. Enquanto cresce em São Francisco, precisa crescer em Porto Alegre. Enquanto cresce em Porto Alegre, cresce em Novo Hamburgo, Esteio, Parobé, cresce em Passo Fundo, e assim vai se espalhando pelo Rio Grande do Sul. Mas não é apenas no Rio Grande do Sul que o Evangelho precisa e vai crescer, mas vai crescer no Rio Grande do Sul. E enquanto o Evangelho cresce, o nome de Cristo é glorificado no Rio Grande do Sul, vai crescer também em São Paulo, vai crescer também na Paraíba, vai crescer também em Alagoas, vai crescer também em Pernambuco, vai crescer na Bahia, vai crescer em Santa Catarina, até se espalhar pelo Brasil. E não para no Brasil, porque o Evangelho precisa crescer. Por quê? Porque a promessa então cresce no Brasil, cresce no México, cresce na Argentina, cresce na Colômbia. O Evangelho vai crescendo, vai se dando espaço e amplitude para o Evangelho. E o que é curioso aqui é que eu estou falando do crescimento da igreja, da propagação
Evangelho, do nome de Cristo crescer e ser glorificado. E algumas pessoas talvez não entendam e ficam de braço cruzado, olhando para mim, porque parece que não gostam do crescimento da igreja. Mas o espírito que não gosta do crescimento da igreja é o espírito de Satanás. Nós aqui queremos que a igreja cresça, e é por isso que eu vou continuar. Enquanto cresce na Colômbia, vai crescer no México. Enquanto cresce no México, cresce nos Estados Unidos da América. Mas não cresce apenas na América. Enquanto o Evangelho cresce na América, o Evangelho vai crescer na Ásia. Enquanto cresce na Ásia, vai crescer na África. Enquanto cresce na África, o Evangelho vai crescer, vai crescer na Europa. Enquanto cresce na Europa, vai crescer na Antártida. E depois de alcançar a Antártida, vai crescer na Oceania. Mas nós alcançaremos todo esse mundo, até os confins da terra. Nós vamos pregar. O Evangelho vai crescer porque é promessa. Não vai crescer porque eu disse, não vai crescer porque o pastor falou, mas vai crescer porque é promessa. Se você crê nessa palavra e abra a sua boca, glorifique a Deus. E eu vou te dar 30 segundos para adorar o Deus que nos fez a promessa, o Deus que fez a promessa que nós cresceríamos. Você tem 30 segundos para adorar a Ele. 30, 29, o Evangelho vai crescer, ninguém para a igreja. 27, 26, o iluminismo não parou a igreja. 25, 24, o nazismo não parou a igreja. 22, 21, nada foi capaz de parar a igreja. 19, o Coliseu não parou a igreja. 18, 17, os leões até mataram os cristãos, mas não parou o avanço da igreja. 14, 13, o extremismo religioso e as heresias não foram capazes de calar, de parar a igreja. 10, 9, eu vou te dizer, nem o Covid-19 foi capaz de parar a igreja. Nós continuamos avançando, nós continuamos crescendo. Queira o diabo ou não queira, o Evangelho vai crescer, vai crescer, vai crescer. Meus queridos obreiros e amigos, permitam, podem gostar ou não gostar, mas foi Ele quem prometeu. Gostem ou não gostem, mas a promessa não é minha. Gostem ou não gostem, mas foi o Criador, o Eterno, aquele que morreu na cruz, que nos prometeu. Gostem ou não gostem, mas eu vou falar. Pode nos bater, pode perseguir, pode falar mal, Josué. Podem fazer postagem nas redes sociais, pode mandar indireta para nós, não tem problema. Pode falar mal do nosso povo, até fazer live, não tem problema. E vou dizer, pode até pagar youtuber para falar mal dessa igreja, mas a igreja de Canela vai continuar crescendo, vai continuar crescendo, vai continuar crescendo. Glória a Deus. Foi Ele quem prometeu. E é por isso que nada para a igreja. Jesus disse que eles precisariam ir para Jerusalém e não sair de lá. E eu me perguntei, por que Jerusalém? Por que ir para lá? O que tem de especial em Jerusalém? Mas nós encontramos nas Escrituras Jerusalém sendo palco de promessa, sendo destino de promessa. Jerusalém é terra consagrada, mas não é apenas terra consagrada, não é apenas terra eleita, não é apenas palco de promessa ou destino de promessa, porque no Antigo Testamento houveram promessas também para Jerusalém que se cumpriram. Jerusalém foi a terra escolhida para ser construído e edificado o templo, mas de uma maneira escatológica e profética também. A Bíblia diz que no período milenar as nações terão que subir a Jerusalém para adorar a Cristo quando Ele estiver glorificando na terra ou reinando na terra. Jerusalém é palco de promessa, Jerusalém é lugar e destino de promessa, é terra consagrada, é nação ou terra escolhida. Só que existem dois locais em Jerusalém.
E por favor, me ajude a pregar. Você vai repetir comigo: templo e cenáculo. Muito obrigado. Existe templo e cenáculo em Jerusalém. Jesus não mandou eles irem para nenhum dos dois, não deu destino, só disse: não saiam de Jerusalém. Vão para Jerusalém e não saiam de lá. Eles poderiam ter ido para o templo, mas por que não vão? Por que é que os discípulos não vão em direção ao templo? Porque note, Jesus recebeu 2 julgamentos. Como assim, pregador? Vou te explicar. Jesus foi julgado pelos judeus porque o sacerdócio estava corrompido. Eles julgavam e acusavam ele de ser o Filho de Deus. Diziam que ele era o Filho de Deus, e para eles isso era uma blasfêmia, uma heresia. Acusaram ele, maltrataram ele e desejavam a sua morte. Mas nesse período, os judeus estavam sob o jugo de Roma. Eles pagavam tributos e impostos e sofriam as poderosas e fortes mãos do Império Romano sobre eles. E é por isso que eles vão levar Jesus para os romanos. Mas a acusação precisa mudar. Porque se eles levam Jesus para Roma, dizendo: ele diz ser o Filho de Deus, os romanos vão dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Vocês e os seus deuses para lá. Problema é de vocês, se resolvam. Não estou nem aí para o Deus de vocês. Por isso eles mudam a estratégia de acusação. Quando eles levam Jesus para o governador Pôncio Pilatos, eles acusam Jesus de ser o rei dos judeus. E aí para Roma há um problema, porque eles estão sobre o jugo de Roma, pagam imposto para Roma. E aí eles podem pensar: peraí, se ele é mesmo o rei dos judeus, ele pode querer de novo a terra só para eles, parar de pagar tributos, parar de pagar impostos. Eles podem causar uma revolução, quem sabe até uma guerra. Pode ter um mar de sangue aqui. Então é melhor a gente acabar com isso. Jesus recebeu 2 julgamentos, mas o primeiro foi pelos sacerdotes, foi pelos judeus, foi por aqueles que eram do mesmo povo, da mesma linhagem que ele. O sacerdócio estava corrompido. Só que mesmo o sacerdócio estando corrompido, o templo ainda é santo. Mesmo o sacerdócio tendo se corrompido, a casa de Deus ainda é santa. O sacerdócio pode se corromper, mas a igreja, o templo ainda é santo. Podem algumas pessoas ou homens ter se corrompido, vendido e comercializado o evangelho. Podem até não reconhecer mais quem é Jesus, vendê-lo, acusá-lo, não reconhecem mais quem é Jesus dentro dos templos. Mas eu quero dizer que a igreja permanece santa. A igreja permanece santa. A igreja ainda é santa. E eu não estou pregando igreja por placa, que caiam as placas das nossas igrejas e o nome de Cristo seja glorificado. Eu estou falando da noiva, do corpo de Cristo ainda permanece santo. E eu entendo aqueles que tiveram uma decepção, não julgo aqueles que se machucaram por causa de alguns que se corromperam, mas eu quero dar um recado para estes, para quem estiver me escutando: por mais que alguém corrompido possa te machucar, não mexa com a igreja, não fale mal da igreja. O povo ainda é santo, a igreja ainda é santa, a noiva ainda pertence ao noivo. É ele quem domina, é ele quem governa, é ele que abençoa, é ele quem cuida, é ele quem provê. Nós ainda temos donos, não estamos abandonados nessa terra. Por mais que alguns possam ter se corrompido, o noivo ainda espera pelo momento em que a trombeta vai tocar e ele vem buscar a noiva que é santa, que é santa, que é santa, que é santa aqui na terra. O sacerdócio está corrompido. E por que eles não vão mesmo assim para o templo? Porque eles eram discípulos de Jesus. E aí você pode me olhar e se perguntar: mas pregador, Jesus já não está mais lá. Mas voltem um pouco comigo e lembrem quando Cristo está sendo julgado. Pedro vai ao pátio.
Imagino Pedro, na beirada, no canto, se esquentando, olhando a situação, tentando entender o que está acontecendo. E de um outro lado, de um outro lugar, alguém para, cruza os braços, cruza o pescoço, analisa de cima a baixo, aí chega nele. Você andava com ele? Não, eu não conheço. Eu andava com ele. Você é um deles. Não, eu não conheço este homem. Eu imagino Pedro tentando fugir, e mesmo não falando mais nada, andando em silêncio, alguém olha e diz: andava com ele. É uma pena que você não entendeu. Ele não está falando nada, só está andando, mas alguém está dizendo: é dele, pertence a ele. Anda que nem ele. É um deles. Pedro pode estar tentando negar, mas não adianta negar. Aqueles que passam um tempo com Jesus parecem-se com ele. Aqueles que vivem com Cristo têm o DNA dele. Aqueles que vivem com Jesus parecem-se com ele. Você pode até não tentar disfarçar, mas quem anda com Jesus parece-se com ele, fala como ele, anda como ele, pensa como ele, sente como ele. Eles podem até tentar se disfarçar, mas não consegue, porque quem anda com Cristo se parece com Cristo. Quem anda com Deus parece-se com Deus. Isso não é apenas um pensamento meu, a ciência mesmo diz que você é o resumo das 5 pessoas mais próximas de você, e quanto mais você passa tempo com uma pessoa, mais você se parece com ela. Quanto mais você anda com Deus, mais você se parece com Ele. Para usarmos um exemplo prático para que a igreja entenda, nós temos nessa igreja um jovem que está aqui me ouvindo, e ele é um dos maiores, se não o maior ganhador de almas que eu conheço. É um dos, se não o maior ganhador de almas dessa igreja. Não precisa nem falar muito, é só falar a palavra almas, é só falar a palavra reino em casa, é só falar a palavra discipulado, que o seu coração fica quebrantado, que os olhos dele enchem de lágrimas, porque ele ama ganhar almas. Nem precisa falar muito e ele já está chorando. Por quê? Porque anda com Deus, é parecido com ele, sente a ele, ele ama as almas. Por quê? Porque ele tem vida com Deus, ele anda com Deus, e todos aqueles que andam com Deus parecem-se com Deus. Por mais que Pedro tentasse disfarçar, não tinha jeito, ele era parecido. É por isso que alguém pode estar me escutando agora e tentando disfarçar, sair dos caminhos, mas deixa eu te dizer, nem para desviar mais você presta, nem para sair dos caminhos do Senhor você presta, porque passou tanto tempo com Ele que você se parece com Ele, você anda como Ele, fala como Ele, pensa como Ele, sente como Ele. Não tem como mais você se distanciar. Vem para o cenáculo que é melhor, porque você fala como Ele. Você pode até tentar disfarçar, mas algum dia no mercado, numa lotérica, você pode estar disfarçado, querendo parar, querendo desistir, e alguém vai chegar para você e dizer: você não é crente, você parece-se com crente, você anda como crente. Por quê? Porque você parece com Jesus. Você passou tanto tempo perto dele que não dá mais para tirar o DNA dele de você. Vem para o cenáculo que é melhor. Eles não podem ir para o templo, porque os judeus não querem eles lá. Em nenhuma parte ou nenhum lugar do ambiente os judeus querem ver eles lá, porque o sacerdócio está corrompido. E eles, por mais que colocassem túnica, capuz, chapéu, boné, não sei, pode até tampar os rostos, mas quem anda com ele se parece com ele, e não iam aceitar ele lá, ou eles lá. Eles vão então para o Senado. Eles não podem ir para o templo, mas eles se dirigem para o Senado. Mas sabe o que é curioso? É que eles não têm uma influência de ninguém. Eles não têm uma influência externa para que eles vão para o Senado. Por quê? Eles receberam uma promessa de Deus Pai através de Deus Filho, que era o Espírito Santo. Só que Cristo foi assunto aos céus. E a nossa comunhão, depois que o véu foi rasgado, é direta com Deus, mas através do sacrifício de Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. Só que notem, Deus não fala mais,
Cristo já foi assunto e o Espírito Santo ainda não desceu. Eles têm uma promessa, não chegaram no cumprimento, mas estão num período de silêncio. Ninguém está falando com eles. Eles não têm uma intervenção divina. Ninguém direciona eles ao cenáculo. Não tem uma intervenção, muito menos divina quanto humana. Não se levanta nenhum líder entre os discípulos. Você não vai ver Pedro olhando para os outros e dizendo: vamos ao cenáculo, vamos ao cenáculo. Você não vai ver Tiago dizendo: vamos para o cenáculo. Você não vai ver Judas dizendo: vamos para o cenáculo. Você não vai ver Filipe falando: vamos para o cenáculo. Mas a Bíblia diz que todos eles foram para o cenáculo. Todos eles se dirigiram para o cenáculo. E eu fiquei me perguntando por quê todos foram para o cenáculo. Porque o cenáculo tem alguns símbolos e significados que vão nos fazer entender o porquê os discípulos foram para lá, e através disso vamos descobrir o que nós precisamos fazer no período de silêncio. Porque eles estão vivendo um período em que Deus não fala, Jesus subiu e o Espírito Santo não desceu. É aquele momento em que você está no culto, Deus levanta um dos seus profetas, um dos seus filhos, usados com poder nas mãos dele, fala com você, te faz uma promessa, independente do cunho dela, te faz uma promessa que você vai viver, vai chegar, vai conquistar, vai ter. Aí você pensa: glória a Deus, agora vai dar certo. Só que aí é o momento que Deus se cala, não fala mais nada, você parece olhando a situação e pensa: será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu da promessa? Me prometeu e não falou mais nada. Não ouço mais a voz dele. Não vejo saída para minha situação. Não sei o que fazer. Como vou prosseguir? Ele não fala mais comigo. Estou num período de silêncio. Mas eu vim aqui como profeta para dizer: ele está trabalhando e ele vai cumprir o que te prometeu. A garantia da promessa não é porque você é bom. A garantia do cumprimento não é porque você pode ou é capaz. A garantia do cumprimento não é porque você é alguma coisa, mas a garantia do cumprimento é o Deus da promessa, é o Deus que te prometeu, é aquele que falou. Se ele disse, você vai viver. Se ele falou, você vai chegar. Podem se colocar barreiras, mas que você vai viver, você vai viver. Eles vão para o cenáculo e estão em um período de silêncio. Só que o cenáculo é um andar alto, é um cômodo, é uma parte alta. Existia cenáculo no templo, existia cenáculo em casas, e alguns escritores, pensadores acreditam que esse cenáculo era a casa de Maria, mãe de João Marcos, assim como diz Gregory, um erudito de Oxford, diz Champlin, diz Bacon. Alguns historiadores acreditam que essa era a casa de Maria, mãe de João Marcos, ou de João o Evangelista. Mas nós não podemos afirmar de quem é essa casa. Mas ela tinha um cenáculo, ou o como nós conheceríamos hoje, era como se fosse um sótão, era algo na parte de cima da casa. Só que alguns historiadores e escritores também concordam entre si e dizem que este cenáculo é o mesmo local e lugar da última Páscoa de Jesus com os discípulos. Este cenáculo é o último lugar onde Jesus ceiou com os seus discípulos. E nós já ouvimos o nosso pastor pregar aqui de uma maneira sábia que a ceia, ou que a Páscoa, é um momento de mesa, é um momento de se alimentar. E a mesa é símbolo de comunhão. A mesa, a Páscoa, a ceia para eles é símbolo de comunhão. É por isso que não se levantou um ou dois, um líder entre eles, para dizer para onde ir. Todos sabiam que tinham que ir para o cenáculo, porque o cenáculo é símbolo de comunhão. Para os discípulos, o cenáculo simboliza a comunhão. Foi onde eles fizeram a última ceia, a última Páscoa. Talvez você me olhe e diga assim: pregador, tudo bem. Para os discípulos pode simbolizar comunhão, mas é só para eles. Muito pelo contrário, o cenáculo também é onde se faziam as refeições, onde eles comiam os alimentos. É por isso que a Páscoa, a ceia aconteceu ali, porque eles comiam as suas refeições naquele lugar. E mesa, refeição, é local de comunhão. E tem mais uma: cenáculo é o lugar onde os judeus recebiam os visitantes.
visitantes, aqueles que vinham até a sua casa, repousavam e se hospedavam no cenáculo. E você só hospeda alguém que você tem comunhão. É por isso que o cenáculo tem símbolo de comunhão. É por isso que eles se dirigem para o cenáculo. Eles receberam uma promessa que o Espírito Santo havia de descer. Eles vão para Jerusalém. Olha, não dá para ir para o templo, mas vamos para o lugar de comunhão. Não dá para se dirigir para lá porque não nos querem lá, mas nós vamos para um lugar que tem comunhão. Queridos, aqui eu quero mostrar a vocês que não há cumprimento de promessa longe da comunhão. Não tem como uma promessa se cumprir se você estiver longe da comunhão. Não tem como você viver uma promessa longe da comunhão. É necessário ter comunhão. É necessário ter comunhão para que uma promessa se cumpra. E talvez esta igreja não tenha se lembrado, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Nós temos uma promessa aqui. Ou talvez você chegou depois, mas eu vou refrescar a sua memória e talvez você não saiba. Eu vou te dizer: Deus levantou um profeta para dizer que Canela será referência de crescimento, organização e avivamento. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós recebemos dele uma promessa e não existe cumprimento dela sem comunhão. Não tem como nós vivermos a promessa, ter o cumprimento dela se um fala mal do outro. Não tem como nós viver o cumprimento da promessa com diz que me disse. Não tem como viver o cumprimento da promessa se eu coloco um irmão contra o outro. Não tem como a promessa se cumprir se eu cumprimento um ou dois, mas quando eu vejo outro eu pulo. Não quero cumprimentar aqui não, senhores. Aqui nós temos comunhão porque viveremos a promessa. Aqui nessa casa tem comunhão porque nós estamos debaixo de promessa. Aqui há um ajuda o outro. Nós somos uma família. Aqui ninguém aponta o dedo se alguém cair. A gente pega pela mão e caminha junto, como já preguei aqui. Se alguém cair, a gente toma pela mão e caminhamos até a eternidade. Mas aqui é todo mundo junto. É na comunhão, é na unidade, porque nós vamos alcançar a promessa. O primeiro símbolo do cenáculo é comunhão. Repita comigo: comunhão. Comunhão. O primeiro símbolo é comunhão. Qual é o outro, pregador? Você vai ver em Atos capítulo 12, versículo 12. Você pode conferir depois que a casa ou o cenáculo de Maria, mãe de João Marcos, não estou afirmando que esse era o cenáculo, mas que o cenáculo era o palco principal, o local principal onde aconteciam as reuniões dos cristãos, aonde eles iam para ler e compartilhar a palavra. É onde eles se dirigiam para ler e pregar a palavra. Paulo pregou no cenáculo, se despedindo de Troade. É quando o jovem Eutico dormiu na janela e caiu para fora. Paulo estava pregando no cenáculo. Era onde os crentes se reuniam no primeiro século, quando a igreja foi fundada. Eram nos cenáculos que eles se reuniam para ler as escrituras e para compartilhar as escrituras. E sabe o que tem de interessante nisso? É que desde o primeiro símbolo, a comunhão não é dom, Josué. Comunhão não é nada divino. Porque se Deus não está falando, Jesus subiu, o Espírito Santo não desceu, comunhão não pode ser dom. Comunhão não é uma inspiração divina. Comunhão é maturidade cristã de quem andou com Jesus. É uma pena que alguém não me entendeu. Eu vou repetir: comunhão é maturidade cristã de quem anda com Jesus, de quem tem o DNA dele, de quem reconhece o reino dos céus, de quem reconheceu. Se nós estamos debaixo de uma promessa, não precisa de movimento nenhum, não precisa do Espírito Santo descer ainda. Eu sei o meu papel, eu preciso ter comunhão e preciso ler e compartilhar a palavra. Ler e compartilhar a palavra também não é dom. Talvez alguns tenham maior facilidade, debaixo de uma inspiração divina, de compreender e compartilhar a palavra. Porém, ler e compartilhar também faz parte da maturidade cristã. Nós precisamos, entendemos que precisamos ler as Sagradas Escrituras, meditar de dia e de noite nas Sagradas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras e compartilhar as Sagradas Escrituras. Ler a Bíblia não é dom. Eu já vi alguém dizendo
vamos viver o cumprimento da promessa se estivermos, e na verdade estamos, em um ambiente onde se lê Bíblia, onde se lê Escrituras e se compartilha. Aqui a gente não precisa de entretenimento, aqui ninguém acende vela para ninguém, nós não precisamos colocar fumacinha no altar, aqui não precisamos pintar as paredes de preto, apagar a luz, colocar a globo girando, colocar um tonel aqui na frente, nada disso. Não precisamos, a gente tem Bíblia, a gente lê e compartilha a palavra, mas não precisamos e nem temos inovações. Estamos em um ambiente onde nós lemos e compartilhamos a palavra. No nosso cenáculo tem Bíblia. Eu não sei como está por aí, mas nós temos o privilégio de estar em um cenáculo, Lisandro, onde se lê e compartilha a palavra. Você tem um privilégio, porque em muitos lugares essa palavra é proibida. Muitas pessoas morreram por causa dessa palavra, e às vezes está pegando pó em casa, está pegando poeira em casa. Você nem lê as Escrituras, você vem para o culto, escuta os louvores, e chega no momento da palavra, você fica com pressa de ir embora. Que hora vai acabar o culto? Será que fulano quer jantar hoje? O que nós vamos fazer depois daqui? Presta atenção na palavra, ouve a palavra, o pão está sendo compartilhado. O primeiro símbolo do cenáculo é comunhão. Repita: comunhão. Comunhão. O segundo é palavra. Repita comigo: palavra. Palavra. E o terceiro, além das reuniões serem de ler, meditar e compartilhar a palavra, eles também oravam no cenáculo. Aleluia. Além da comunhão e da palavra no cenáculo, é necessária a oração. Os próprios discípulos entenderam isso. Você vai observar no verso 14, que a Bíblia diz: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. Eles não estão recebendo influência nenhuma da divindade, mas entenderam que para a palavra se cumprir, a promessa se cumprir, é necessário oração, é necessário joelho no chão. Para que a promessa se cumpra, os joelhos precisam estar no chão, a boca precisa estar no pó. Me perdoem se a palavra é dura, mas se Deus te fez uma promessa, você não vai viver o cumprimento dela postando no Facebook, você não vai viver o cumprimento dela postando no Instagram, ouvindo músicas por aí, criando discórdia entre um ou outro, vivendo de uma maneira, de qualquer jeito. Para você viver o cumprimento da promessa, o joelho precisa estar no chão, a boca precisa estar no pó, você precisa estar se humilhando diante dele. E nós estamos em um cenáculo onde há oração. Eu me lembro de quando pequeno, na Assembleia de Deus, na Capitão Pussi, do setor 7 em Guaianazes. Lá tem uma igreja bem grande, perto do templo inferior, do lado das escadas, onde vai para algumas salas da escola da Bíblica Dominical. Existe uma salinha chamada sala de oração. Antigamente eram feitos cultos chamados cultos de oração. Hoje não se faz mais. E quando se faz, ora pastor, 10, 15 minutos e toca o culto da mesma maneira, e é 40, 50 minutos de louvor. Mas eu não sou tão velho, mas sou de uma época onde se marcava um culto de oração e só orava. Era só joelho no chão, era só boca no pó. Eu reconheço e confesso, não tinha muita gente, mas você escutava o clamor de algumas senhoras, de um lado umas línguas estranhas. Aí às vezes Deus tomava umas profetas, falava com o povo, e você ouvia: Senhor, aviva a nossa nação, aviva a nossa nação, visita aquele meu filho, visita aquele familiar. E Deus dava a vitória. Por quê? Porque estava com o joelho no chão, a boca no pó. Antigamente se orava mais, queridos, para a promessa que nós recebemos se cumprir no nosso meio, nós precisamos voltar para a oração. Eu não estou falando de 10, 15 minutos de oração quando a gente chega aqui. Olha lá, antes de começar o culto, é acordar com oração, dormir com oração, trabalhar com oração, vai se alimentar hora também, vai trabalhar hora também, vai estudar hora também. Chego no culto, não é a hora de eu cumprimentar fulano, abraçar, perguntar como é que tá, como foi o dia. É hora de eu chegar e começar meu culto com o joelho no chão,
primeiro significado do cenáculo é a comunhão. Repita: comunhão. O segundo é a palavra. Repita: a palavra. E o terceiro é a oração. Repita comigo: a oração. Esses são os três símbolos do cenáculo, que representam não dons, mas maturidade do que devo fazer mediante ao silêncio. Só que sabe o que é o curioso? É que esses são os significados e símbolos do cenáculo. Só que, Guilherme, cenáculo não é lugar próprio. Cenáculo não é um local próprio. Cenáculo não é endereço. É uma pena que ninguém pegou, mas eu vou repetir. Cenáculo é um andar de cima, mas precisa ter um ambiente embaixo. Cenáculo é algo que fica no alto, mas precisa ter uma casa aqui embaixo. Cenáculo é algo que é lá de cima, mas precisa ter também uma casa aqui embaixo. Cenáculo é um andar no alto, mas não é um local próprio, precisa ter uma habitação aqui embaixo. Os três símbolos e significados do cenáculo nós já sabemos, eles vêm lá de cima, mas precisa ter uma casa aqui embaixo. E deixa eu te dizer, você é casa de cenáculo, você é casa de cenáculo. A comunhão, a palavra, a oração precisam habitar em você. Aquilo que tem nos céus precisa habitar dentro de você. E eu vim aqui para te dizer como profeta que você é cenáculo de Deus. A comunhão vai habitar em você, a palavra vai habitar em você. Até quem não orava vai começar a orar, porque Deus vai implementar no cenáculo aquilo que é dos céus, vai descer e vai encontrar a sua vida. Glória a Deus. O verso 8, Jesus está fazendo para eles uma promessa. Eu já vou parar, até fechei minha boca. Jesus faz para eles uma promessa, que eles serão cheios do Espírito Santo e receberão poder ou virtude, e sereis testemunhas. Repita comigo: sereis testemunhas. Jesus não disse sereis mensageiros, mas serão testemunhas. A palavra aqui de Jesus é: recebereis poder, e poder no grego é a palavra dinamis, que tem dois significados. Meu amigo Marcelo sabe. Existem dois significados para a palavra dinamis. Tanto é poder para fazer e operar milagres, quanto poder moral e excelência de caráter. A promessa de Cristo aqui é que eles não vão receber apenas poder para operar maravilhas, porque de fato operaram, mas a palavra de Deus aqui é: vocês receberão poder, virtude, dinamis. Não é apenas para operar maravilhas, mas vocês terão caráter, terão excelência em moral. Vocês serão alguém que serão minhas testemunhas, mas não é apenas para operar nos dons, não é apenas para fazer movimento do culto, não é quando o culto começa aqui dentro, mas vocês vão ser alguém que tem poder lá fora. Vão reconhecer vocês pela maneira que andam, vão reconhecer vocês pela maneira que falam. Vocês vão dar como testemunho, porque tem poder. Não é apenas poder de operar maravilhas. Aonde você chegar, a presença vai com você. Você pode colocar as mãos e os espíritos malignos vão ter que sair. Você vai colocar as mãos e as enfermidades terão que partir e retirada. Você vai colocar as mãos e os demônios serão expulsos. Mas você também vai andar e as pessoas vão olhar: aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva de Deus. Ele tem moral, ele tem caráter. Esse é testemunha de verdade. Porque espiritualidade não se mede por dons, mas se mede por fruto. Espiritualidade não é pelos dons, porque a igreja em Corinto era cheia de dons, operavam em todos. Mas Paulo disse: não pude vos falar como maduros, mas como meninos na fé, que necessitais do puro leite. Operavam em todos os dons, mas o que mede espiritualidade são os frutos. Por isso que Jesus disse: recebereis poder, que não é apenas para operar maravilhas.
Vocês terão fé, cura, operação de maravilhas, línguas diversificadas, interpretação de línguas, discernimento de espírito. Porém, vocês também operarão no fruto do Espírito. Vocês terão amor, vocês terão temperança, vocês terão aquilo que mostrar do caráter. Isso é ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Eu não mostro que sou crente quando coloco a mão e alguém cai. Eu não mostro que sou crente quando levanto as mãos e alguém cai. Eu mostro que sou crente quando alguém cai e eu dobro o joelho. Eu não mostro que sou crente quando aponto os dedos para alguém para julgar. Eu mostro que sou crente quando abraço e digo: vem cá, eu estou orando por você. Você é meu irmão e nós vamos caminhar juntos. Só que para a gente encerrar, a palavra testemunhas no grego aqui é mártires. É mártires. É aqueles que é espectador de qualquer coisa, aquele que, seguindo o seu exemplo, provaram a força e a genuinidade de sua fé em Cristo, passando por uma morte violenta. Quando Jesus diz aqui sobre ser testemunha, ele não está falando de um mensageiro. Por quê? Porque mensageiro não tem responsabilidade com mensagem. Mensageiro não precisa ter comunhão com a mensagem. O mensageiro não precisa se relacionar nem com a mensagem e nem com o remetente, quem mandou a mensagem. É por isso que quando as irmãs mandam o mensageiro a Jesus falando sobre Lázaro, ele chega, está morto aquele quem tu amas, mas ele não sabe, ou está enfermo aquele quem tu amas, mas ele não sabe a profundidade da enfermidade. O que as irmãs estão sentindo, se elas precisam de alguma coisa, como está o coração delas, como está a aldeia. Ele só vai ler a mensagem: está enfermo aquele quem tu amas. Ele só é responsável por entregar uma mensagem, mas não tem relacionamento nem com a mensagem e nem com aquele que enviou. Porém, por isso que Cristo não disse: não serão mensageiros, mas serão testemunhas. Vocês vão conhecer a mensagem que estão entregando, vocês vão saber de quem estão falando. Se preciso for, vão padecer como eu padeci, mas vocês vão ter comunhão com a mensagem e com quem enviou. Vão conhecer a mensagem e quem designou vocês. A comunhão de vocês é tanto com a mensagem quanto aquele que encaminhou vocês. Só quem crê nisso, fique de pé adorando a Deus comigo. Mensageiro não sabe a profundidade da mensagem, mas testemunha viu, testemunha conhece, testemunha provou e tem moral para falar. Eu não sei se era a mensagem que você esperava para esta noite, mas Deus está dizendo que vai levantar alguém aqui que é testemunha. Deus está dizendo: eu estou cansado de mensageiros que falam da minha palavra, mas não me conhecem. Eu preciso levantar nessa geração testemunhas que têm relacionamento com a mensagem, que têm comunhão comigo, sabem do que estão falando. Por quê? Porque experimentaram. E não estou falando experimentaram de bonanças, porque a palavra é mártires, é aqueles que têm as marcas de Cristo, sofreu pelo Evangelho, mas as feridas que foram causadas em você vai servir para curar muita gente. Você será testemunha. E eu preciso orar. Fazer aquilo que o Eterno me manda, mas não posso encerrar sem obedecer a voz de Deus. E eu quero fazer aqui duas orações. Primeiro, se há alguém entre nós que está afastado do Evangelho, que pensa que pode se afastar, não tem mais como, você já se parece com ele. Se tem alguém aqui ou que não conhece a Cristo ainda, mas ouviu essa palavra e entendeu, e tem a noção de que Ele quer um relacionamento contigo, de que Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história, ou aqueles que por algum motivo, eu não sei qual, se afastaram. Deus está dizendo que esta noite
É noite de firmar uma aliança. Porque você vai ser testemunha. Deus está dizendo para você, vem para o cenáculo que eu te faço testemunha. Deus está dizendo para você, se coloca no cenáculo, vem para cá, que eu faço de você testemunha. Você vai receber poder, mas vai ser testemunha. Vai ser através de você que a sua casa será alcançada, que a sua família será alcançada. Se tem alguém aqui entre nós que ainda não é crente, que está afastado da igreja, levante mais suas mãos, eu quero conhecer você, orar por você. Que tem um jovem, que bom, que consegue, glória a Deus. Aleluia! Se vocês que levantaram a mão, vocês creem nessa palavra de todo o coração e querem entregar a sua vida para Cristo, dar um basta em algumas situações, fazer uma aliança com Ele, levante a mão, eu quero orar por vocês. Vem à frente, eu quero orar por você, querido. Se tem mais alguém que levantou a mão para entregar a vida para Cristo, vem até a frente. Nós temos uma vida aqui mortal. Nós temos mais uma senhora chegando. Glória a Deus. Eu não sei se você está assistindo somente mais um culto. Mas você está perdendo uma rica oportunidade. Porque aqui tem duas pessoas e está tendo festas no céu. Os anjos estão em festa agora, os céus estão em festa. E a noiva, não sei por que fica em silêncio. Lá em cima está tendo festa. Eu preciso orar. Eu quero orar. Porque o meu tempo já foi, na verdade. Nem tem mais tempo. Mas o Espírito de Deus me diz, que tem mais de alguém que precisa entregar a vida para Jesus. Reatar a aliança, reatar a amizade. Eu não sei como está o seu coração, as situações que você pensa ter para resolver. O Espírito de Deus está te dizendo, vem para o cenáculo primeiro, eu resolvo para você. Volta para o cenáculo, que é o seu lugar. Você sabe que Deus está falando com você porque o seu coração está queimando. E você pensa, será que eu vou? Será que eu não vou? E o Espírito de Deus já está dizendo dentro do seu coração, vai sim, porque você sabe que se parece comigo, não tem como fugir. Você já tem o meu DNA, você já se parece comigo. Não tem como fugir daquele que te chamou. Você sabe que o seu lugar é no cenáculo. E Deus está dizendo que está te dando mais uma oportunidade. Não há mais ninguém, nós podemos orar. Eu quero orar também, bem rapidamente, pela igreja. Que talvez está se sentindo fraco. Talvez perdido. Mas Deus está dizendo nesta noite, venha para o cenáculo. Fique no cenáculo que eu vou cumprir as promessas. Não abandone o cenáculo que eu vou cumprir o que prometi. Alguém que recebeu uma promessa está vivendo um período de silêncio. Eu quero orar por você. Venha até a frente, bem rapidinho para a gente orar. Se tiver alguém que recebeu